Bem-vindos ao podcast desta noite. Quando falamos em Natal, simbologia esotérica, nascimento de Cristos, avatares, profetas ou mensageiros, há que se entender que todos esses relatos sempre estão impregnados de lendas, simbolismos e mitos. Portanto, isso que está escrito nos evangelhos não ocorreu da forma como é narrado. Se houvesse uma máquina do tempo e pudéssemos voltar 2000 anos, veríamos que os acontecimentos reais da época nada têm a ver com o que os evangelhos abordam. Os evangelhos mesclam história, mito e tradição iniciática antiga. Nosso objetivo hoje é lançar algumas luzes sobre essa simbologia, partindo do princípio que tudo aquilo que Jesus viveu em carne e osso há 2000 anos representa o drama do Cristo cósmico, o drama do Logos solar. Neste momento, no hemisfério sul, temos o verão, dezembro, enquanto no hemisfério norte é inverno. Toda a simbologia natalina, a simbologia do Cristo Sol, está assentada na realidade do hemisfério norte. O dia 25 de dezembro será para nós aqui no hemisfério sul o dia mais longo do ano. E no hemisfério norte, a noite do dia 24 para o dia 25 será a mais longa do ano também. Nós aqui no sul do mundo temos as festas juninas na noite mais longa do ano, em homenagem ao profeta anunciador da chegada do Cristo, há 2000 anos. A partir do dia 25 de dezembro, o Sol começa a retornar lentamente em direção ao hemisfério norte. E ao retornar, irá degelando a neve acumulada nos meses do inverno. Em março, aqui no hemisfério sul, celebramos o outono, que é o afastamento do Sol para o hemisfério norte, enquanto lá, essa mesma data marca o início da primavera. É na primavera que se celebra a Páscoa, que representa a crucificação do Sol na matéria. Significa a chegada do Sol no hemisfério norte, responsável pelo renascimento da vida que estava em hibernação. É por isso que na primavera do hemisfério norte celebramos a Páscoa, a festa da crucificação e da ressurreição do Cristo Sol. Outro fato, todas as religiões antigas celebravam o Natal. As festas de dezembro no hemisfério norte não são recentes, são tradições de milhares de anos e são rituais que representam a convocação para que o Sol retorne àquela região, levando a vida novamente. Portanto, o Natal não é uma festa cristã, como se pensa e se diz hoje em dia. Era ou é uma festa pagã, ainda que o catolicismo romano diga o contrário. Para muitos de nós, esta é uma época deprimente e Natal se tornou mera oportunidade de fazer mais dinheiro. Não há hoje nenhuma transcendência nas comemorações de Natal, nem mesmo as religiões sabem o que estão celebrando, porque elas unicamente celebram o nascimento do menino Jesus em um presépio, em meio aos animais, sem ter consciência alguma da realidade ou simbolismo disso tudo. Para nós, interessa saber que o Sol físico simboliza o Sol espiritual, simboliza o Cristo cósmico do nosso sistema solar. Todos os anos, repete-se o drama cósmico do Sol. O Sol, como representação do Cristo, nasce, se crucifica na matéria e ressuscita. A missão do Cristo Sol é se crucificar no mundo para vivificar isso que nós denominamos de matéria ou espaço cósmico. Isso repercute de estrela em estrela, de planeta em planeta. Esse drama cósmico se repete e é cumprido ao longo das 4 estações do ano, que representam as 4 idades: idade de ouro, de prata, de bronze e ferro. Obviamente,
Nessa representação, a idade de ouro é a primavera e a idade de ferro é o inverno. A idade de prata representa o verão e a idade de bronze, o outono. Os evangelhos falam do nascimento do menino Deus em um estábulo em Belém. Aprendemos na gnose que esse estábulo está dentro de nós. São nossos níveis subconscientes, os níveis profundos de nossas mentes. O Cristo nasce em meio aos animais, porque quando Cristo nasce dentro do homem, nasce em meio às paixões e aos desejos, nossos egos. Hoje, os estudiosos, de um modo geral, já se deram conta que Belém, essa cidade descrita nos evangelhos, não existia nos tempos de Jesus. A revelação deste fato, por si só, já seria o suficiente para rever toda a crença do nascimento do menino Jesus em uma gruta em Belém. Isso é simbólico. Belém é um nome esotérico que significa torre de fogo, que é uma alegoria da coluna vertebral do iniciado. O menino nasce porque na torre foi aceso o fogo da vida, ou o fogo de Kundalini. Quando o iniciado trabalha com o fogo sagrado, quando elimina de sua natureza íntima os agregados psicológicos, quando está efetivamente realizando a grande obra, haverá um momento em que terá de passar pela iniciação venusta. São os graus dessa iniciação venusta que outorgam a vinda do Cristo em nós, que proporcionam a descida do Cristo ao coração do homem. Esse é um acontecimento cósmico e humano de grande transcendência. A iniciação venusta não ocorre para todos os iniciados. Isso é uma escolha íntima. Esses eventos, narrados nos 4 evangelhos, correspondem à descida do Cristo cósmico em Jeshuabem Pandirá, que havia se preparado para receber a iniciação venusta. O budismo não ensina a doutrina do Cristo. O budismo ensina a doutrina do Buda íntimo, que corresponde em nós a Atman Buddhi. Isso que nós chamamos de espírito. O Cristo vem mais tarde para aqueles que seguem a iniciação de Tiferet, ou se lançam no caminho reto. Gautama Buda, conhecido como Buda Sakyamuni, ensinou a doutrina do Buda íntimo, enquanto Jesus veio ensinar a doutrina do Cristo. Essas duas doutrinas se complementam e foram dadas à humanidade em tempos distintos. Na era de Aquário, está sendo ensinado o processo da cristificação, os mistérios da iniciação venusta, para que todo ser humano interessado possa encarnar o Cristo. Qualquer um de nós, enquanto não encarnar o Cristo íntimo, não possui a chamada vida eterna, porque unicamente o Cristo é que tem a vida eterna e não pode haver vida eterna fora dele. Quem não encarna o Cristo é um morto-vivo. Quem não encarna o Cristo, porém encarna o Buda íntimo, se torna um Buda, deixando de ser um morto-vivo. O simbolismo do Natal deve ser estudado do ponto de vista alquímico e cabalístico. Tomemos, por exemplo, os 3 reis magos. Vieram do Oriente e são guiados por uma estrela. Celebra-se esse evento todo dia 6 de janeiro como a festa da Epifania, palavra que significa aparição ou manifestação, quer dizer, manifestação divina. Esses reis foram guiados por uma estrela brilhante até Belém. Essa é a mesma estrela de Salomão que representa o próprio Logos solar. É a estrela guia que representa o Cristo. Seu triângulo superior alegoriza o enxofre, o fogo. Seu triângulo inferior representa o mercúrio alquímico. Esse mercúrio são as águas genesianas, as águas sexuais. Belém e a estrela de Salomão estão relacionados à necessidade de acender o fogo na coluna de Belém. A construção da Torre de Fogo se dá justamente pelo casamento alquímico
que é a união entre os dois triângulos, um masculino e um feminino. Um representa o fogo, o outro representa a água. Um representa o princípio ativo, o outro o princípio passivo. Os três reis magos simbolizam também os três tipos ou estágios do Mercúrio filosofal. O primeiro estágio é o Mercúrio bruto, que significa o esperma alquímico em si mesmo, a energia sexual, tanto masculina quanto feminina. Para a alquimia não existe diferença entre a energia feminina e a masculina. Ambas são Mercúrio bruto. O segundo aspecto ou estágio do Mercúrio é a alma metálica do esperma sagrado, isto é, Mercúrio bruto já transmutado. É o mesmo Mercúrio após passar por um choque ou uma transformação. E por fim, o terceiro estágio é o Mercúrio já fecundado pelo enxofre, a própria matéria-prima da grande obra. Nos mistérios gregos, esse terceiro elemento é conhecido como arquê, que contém em si mesmo o sal, o enxofre e o mercúrio. É a matéria mais elaborada que passou pelo processo de autofecundação que ocorre sempre e quando um homem ou a mulher se unem para criar, alquimicamente falando. Portanto, nosso corpo humano elabora o mercúrio bruto, que deve ser transmutado para, então, formar a alma metálica. Com o tempo e com as práticas, vamos gradativamente, lentamente, forjando os corpos metálicos da alquimia, para que seja possível o nascimento da criança alquímica, viva simbologia do menino Deus que nasce em uma gruta ou num estábulo. Quando as autoridades e príncipes deste mundo recebem a notícia da chegada dos reis magos, entram em alvoroço, se sentem ameaçados e então ordenam a morte dos inocentes. Os poderes deste mundo estão alegorizados pelos distintos demônios, egos, potestades malignas que todos nós carregamos em nosso interior, em nossa mente. Todos temos um Herodes que manda matar os inocentes, que persegue os inocentes. Todos temos um Pilatos, um Caifás, um Judas dentro de nós. Mas a Sagrada Família, que é o Pai interno, a Mãe Divina e o próprio iniciado, são avisados através de sonhos pelos anjos, ou seja, pelas suas próprias virtudes ou donzelas. E então essa Sagrada Família foge e se interna em terras profundas, em reinos distantes, que equivale a dizer o reino interno. Eles fogem ao Egito interior, para ficarem longe dos tenebrosos que habitam os distintos reinos subconscientes, aqui e agora dentro de nós. E é ali, longe e escondido, no Egito, que o Cristo recém-nascido se desenvolve em poder, graça e força, até o dia em que pode voltar a enfrentar os inimigos ou as potências deste mundo. Lógico, enfrentá-los espiritualmente. É dessa forma que o Cristo retorna à sua terra para cumprir sua missão de ensinar o caminho da redenção, curar os enfermos, mostrar o caminho. Mas é evidente que tudo para ele é negado. Além do mais, é traído e entregue pelos sacerdotes deste mundo e acaba crucificado da forma como está escrito nos evangelhos. Devemos entender que Jesus é o nome latino de Yeshua, que significa Salvador. Isso alegoriza que é o Cristo quem realiza todo o trabalho interior. Quando o Cristo se propõe a realizar o trabalho interior, quando se propõe a ensinar as multidões, a trazer um novo evangelho, as multidões pedem a sua morte. No início se fascinam, seguem-no, aplaudem, porém depois pedem a sua morte. Essas multidões são nossos próprios egos. Neste momento, então, entram em cena os três maiores demônios que cada um de nós carrega dentro de si. O demônio de desejo, ou Judas, aquele que vende o Cristo por dinheiro.
troca o Cristo íntimo pelas coisas do mundo, luxos, prazeres, riquezas, títulos, honrarias, etc. Outro demônio é o demônio da mente, Pilatos, aquele que sempre lava as mãos e nunca assume as suas responsabilidades, aquele que justifica seus delitos, aquele que explica tudo sem fazer nada para impedir a morte do Cristo. Essa é a nossa mente, que a tudo justifica o tempo todo. O terceiro personagem sinistro que surge neste drama é o demônio da má vontade, o Caifás interior. É o sumo sacerdote, aquele que foi eleito para guiar os fiéis, a comunidade, os devotos. Caifás era para ser o sacerdote, o pastor, o instrutor, o diretor, o líder. Mas ao invés de guiar e conduzir sabiamente sua comunidade espiritual, transforma o templo em uma casa de comércio, vende o sacramento e prostitui o altar, e fornica com as suas devotas. Dos três demônios, Caifás é o pior e o mais imundo de todos. É o pior dos três traidores porque profana e adultera o sagrado. Tudo isso merece profunda reflexão de nossa parte, especialmente daqueles que são instrutores de alguma escola gnóstica, de alguma comunidade espiritual. É preciso estudar muito bem as características do Caifás interior, que muitas vezes insiste em se apoderar do templo para transformá-lo num prostíbulo. Em determinado momento, o Senhor íntimo sobe ao Calvário com a cruz nas costas e ali é crucificado. Depois desce ao Santo Sepulcro e após 3 dias ressuscita internamente. Dessa forma, o iniciado também ressuscita com ele, deixando de ser um morto-vivo, e assim, então, a grande obra estará realizada. Os milagres que os evangelhos narram também são simbólicos. São ensinamentos para a consciência. Jesus andava sobre as águas. O que significa isso? Andar sobre as águas quer dizer que não devemos nos deixar afundar pela luxúria. Temos que dominar a luxúria e assim caminhar sobre as águas. Quer dizer que para praticar a alquimia sexual devemos dominar o sexo. Pedro, vendo o exemplo de seu mestre, quis segui-lo, mas sua falta de fé, suas perguntas intelectuais ou mentais, fez com que afundassem nas águas, e o Cristo então teve que socorrê-lo. O que significa curar os cegos? Todos nós somos cegos de nascença e temos os olhos espirituais fechados para as verdades eternas. E somente o Evangelho do Cristo, sua palavra sagrada, sua doutrina, nos tira essa cegueira. O mesmo vale sobre curar os surdos, pois todos nós nascemos surdos, escutamos, mas não ouvimos. Curar a surdez é abrir o entendimento das pessoas acerca da verdade da palavra. Significa remover as crenças e as superstições. Significa que devemos estar prontos, de ouvidos abertos e atentos, para receber as verdades, pois do contrário, se continuarmos surdos espirituais, sempre viveremos nas crenças e nas superstições. Consequentemente, nunca poderemos subir ao Calvário da iniciação. E quantas curas em leprosos realizou o Cristo? Nós somos os leprosos. Nós carregamos a lepra moral. Estamos tomados pela lepra egóica. Não há um hoje que não seja um leproso, espiritualmente falando. A missão do Cristo, ou de um instrutor, aqueles que são conscientes dessa missão, é curar os leprosos, é ensinar a doutrina da morte dos defeitos, é dar o melhor de si para que as pessoas aprendam a se limpar dessa horrível enfermidade. E o que são os paralíticos que o Cristo fez andar? Nós também nascemos paralíticos. Além de cegos, surdos e leprosos, ainda somos paralíticos. Nós não andamos, não nos movemos no caminho espiritual. Estamos aqui, paralisados. O Cristo ensina, mostra a via da autorrealização. O Cristo ordena e diz, ande, largue as muletas, ou seja,
renuncie a esses apoios psicológicos, a essas muletas que cada um de nós carrega e que servem de justificativa para que não façamos aquilo que necessitamos fazer urgentemente. Portanto, todos nós somos paralíticos espirituais. Se aceitarmos o Evangelho do Cristo, poderemos sair da cadeira de rodas e andar rumo à montanha do nosso próprio ser, que é a montanha iniciática. Hoje em dia, ainda que estejamos em época natalina, a verdade é que ninguém mais acredita em Papai Noel. Mas é interessante notar que milhões acreditam literalmente na letra morta da Bíblia, que é a parte externa, grosseira. Isso não é muito diferente de acreditar em Papai Noel. Quem quiser entender a Bíblia deve estudar também o Talmud e o Zoar. Falando em Papai Noel, na noite de Natal, muitos de nós montamos nosso pinheirinho de Natal. Esse pinheirinho representa a árvore da vida, que é a parte cabalística dessa doutrina. As luzes representam os chakras que brilham, os enfeites representam as virtudes que também brilham na noite de Natal. Os presentes são os dons que o Papai Noel, vale dizer, o ancião dos dias, o Keter da Cabala, concede a todo iniciado. A árvore da vida precisa ser totalmente enfeitada e iluminada mediante o trabalho alquímico, pois somente assim o Papai Noel, viva a alegoria do ancião dos dias, nos dará os presentes ou os dons divinos. A chaminé por onde desce o Papai Noel, atiçando a imaginação das crianças nos contos infantis, é a própria Torre de Fogo, a mesma Torre de Belém. A chaminé é a coluna vertebral do iniciado. O ancião dos dias pode descer ao nosso mundo através da chaminé, ou seja, da coluna vertebral, que nesse caso deve ser trabalhada alquimicamente. Senão, não poderá o ancião nos dar ou nos outorgar os dons divinos na noite do Natal. E por que Papai Noel pergunta às crianças se elas se comportaram bem durante o ano? As crianças são os iniciados, os inocentes, aqueles que se tornam santos. Quando o Papai Noel questiona sobre nosso comportamento durante o ano, faz referência à conduta reta, da qual temos falado muito aqui nesses encontros. Até aqui então nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para comentar as questões e responder às perguntas que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.